Oi, pessoal, tudo bem? Bom, esse é o meu primeiro vídeo aqui na plataforma, falando sobre o meu processo de emagrecimento, que na verdade ele já começou, tá? Ai, desculpa, gente. Ele começou já faz um bom tempo, então ele tá em progresso, tá andando em passos lentos, digamos. Preciso criar vergonha na cara e talvez eu postando aqui, eu me encoraja mais, ou como que é a palavra? Eu me motive mais a começar a praticar exercício, gente, porque o meu problema é praticar o bendito exercício. A pessoa aqui é morta nos panos, sabe? A pessoa aqui é morta nos panos, sabe? O sedentarismo, assim, me deixou de um jeito tão aconchegante que é difícil sair dele. Mas então, gente, o meu processo de emagrecimento, que eu vou falar com vocês hoje, é sobre as famosinhas injeções, tá? Eu comecei tomando a injeção chamada Wegovy. Eu sei que agora no Brasil ela já tem essa injeção, né, Wegovy. Eu comecei a tomar ela, aplicar ela, na verdade, porque ela não é para você tomar, na verdade, você injeta, né, injetável. Eu comecei tomando ela dia 27 de março do ano de 2023. Só que assim, gente, meu processo teve vários altos e baixos, por quê? Porque muita gente naquela época estava usando essa medicação. Então, o que aconteceu? Não tinha na farmácia, eu ficava meses sem tomar. Eu pulei doses, né? Em vez de eu começar evoluindo de pouquinho em pouquinho, eu tive que pular doses. Então, eu comecei com a 0,25, que é a dosagem mínima, né? Se eu não me engano, é 0,25. Aí depois tinha, acho que é a 50. E depois tinha de 1 miligrama e de 1,75. E depois a de 2,7. Deixa eu ver aqui. É a 2,7. Eu esqueci de pegar, gente. Eu vou lá pegar na geladeira que eu ainda tenho a caixinha dessas injeções. Peraí, só um momentinho. Bom, voltei aqui, gente. Tenho aqui certinho as dosagens. Então, a primeira injeção é a 0,25. Depois tem a 0,5. Depois tem a 1 miligrama. Depois tem a 1,7 e a 2,4, tá? Então, aqui eu pulei a 0,5. Eu pulei a 0,5 e eu acredito que a 1 miligrama eu peguei um mês só, porque já não tinha mais. Aí da 1 eu pulei para 1,7, tá? Então foi assim, eu comecei em março. Tomei a injeção 0,25, né, a dose mínima, durante acho que uns 2 meses, 3 meses. Então, normalmente a pessoa começa com a 0,25 por um mês, depois ela já sobe para 0,5 e depois com um mês já troca para 1 miligrama. Só que assim, muita gente está estendendo, né, esse prazo da injeção, né? Então você não troca, não precisa necessariamente trocar a cada mês. Você pode ficar 3, 4, o tanto de tempo que o seu corpo está respondendo bem a esse medicamento. Se você está ainda emagrecendo com essa dosagem, não tem necessidade de você aumentar. Foi muito difícil eu conseguir essa medicação, é um pouquinho trabalhoso, você tem que entrar atrás para o seu convênio cobrir. Aqui nos Estados Unidos é bem chatinho esse negócio de convênio, cada ano muda, então é bem complicadinho. Então, gente, como eu falei, eu comecei com a 0,25 e depois quando eu fui para 0,5, não tinha, a minha médica pulou para 1 miligrama, consegui pegar um mês, aí no mês seguinte não tinha, e aí eu tive que ir atrás, ligar nas farmácias que tinha, ligar em outras redes de farmácia, só que eu não ia comprar, gente, porque assim, o meu convênio é direcionado a uma farmácia específica, tá? O meu convênio, para quem mora aqui nos Estados Unidos, é o Care Maker.
da CVS. Então, eu só posso usar na CVS. Se eu for comprar em qualquer outra farmácia, o preço vai ser o preço total do medicamento, que é super caro. Então, eu tava um pouco que amarrada, né, a CVS, mas eu ligava para CVS ao redor aqui, né, nas cidades ao redor, e não tinha. Realmente, em todo o país estava esgotada essa injeção, porque assim, todo mundo tava realmente, e tá ainda usando ela. Aí eu pulei, gente, para 1.7. Pulei para 1.7, a 1.7 ela bateu forte, tá? Ela bateu forte, ela realmente foi a que eu mais senti, né? E os resultados, assim, veio, tá certo? Mas eu vi que chegou um tempo que ela parou de me dar esse resultado de perda de peso. Em 2024, já pulando para 2024, eu fui em Brasil em maio. Eu ainda estava no processo com essas injeções, tomando essas injeções, mas como eu ia para o Brasil, eu falei, eu não vou fazer o uso delas porque, né, eu quero aproveitar, comer as coisas, porque essa injeção, ela realmente, ela tira o tesão pela comida, na verdade, né? Você não come um hambúrguer da mesma maneira que você come sem a injeção, né? Ela meio que tira o sabor das coisas. Eu queria aproveitar, né, gente? Não é sempre que eu vou, já ia fazer 5 anos, né, que eu tinha ido pela última vez. Então eu falei, eu não vou usar essas injeções. Nossa, Aline, mas você começou em 2023 e em 2024 você ainda estava usando as injeções? Sim, gente. Por quê? Porque o tratamento, como eu falei no início, você não precisa mudar cada mês, né? Então eu ficava tomando a mesma dosagem 3, 4 meses, né? A minha doutora passava o refil 3, 4 meses e eu ia assim, eu ia lá e pegava, entendeu? Teve meses que eu acabei pegando 2 injeções. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. A 1.7 parou de fazer efeito para mim. E eu ainda tinha o refil ali marcado na farmácia que eu podia pegar, né? A minha médica passou 4 refis, né? Pra mim pegar. E desses 4, no segundo refil eu já comecei, né? No segundo mês eu já vi que ela não tava fazendo efeito pra mim. E daí a minha médica passou a 2.4. Então daí eu troquei e comecei a injetar a 2.4. E aí, mesmo eu usando a 2.4, como eu tinha a 1.7 ainda para me pegar na farmácia, eu pegava. Então, quer dizer que eu ainda tenho caixinhas extras desses medicamentos em casa. E assim, gente, eu fui pro Brasil, tal, fiquei 1 mês e pouquinho no Brasil, aí eu esperei chegar aqui em casa, esperei acho que mais outro mês, então eu fiquei mais ou menos 2 meses sem usar a injeção. Quando eu voltei a usar, voltei a tocar 2.4 do mesmo jeito. E assim, o meu peso ficou estagnado. O meu peso ficou estagnado desde mais ou menos abril, por aí. Eu nem engordei nada no Brasil, voltei, não engordei nada. Mas assim, se eu baixava, era questões assim de 1 quilo, 3 libras, bem pouco mesmo. Meu peso assim estagnou, não conseguia baixar mais nada. E minha alimentação não é uma alimentação ruim, digamos assim. Eu fico muito assim, tempo sem comer, não como besteira, assim, sabe, fritura, coisa muito gordurosa, não. Ficar beliscando, não. É muito raro eu comer essas coisas assim. E mesmo assim, não emagrecia mais, né? E aí eu fui com a minha médica e ela trocou pra injeção tão famosa, né, a Mounjaro, né, que falam que é muito melhor do que a semaglutida, né, do que a Wegovy.
E aí, gente, eu comecei agora com esse processo com o Wegovy. Então, agora, no mês de janeiro, eu comecei esse processo novo com a medicação Mounjaro, né? Para mim, chega com o nome de Zepbound, não sei se é assim que se pronuncia, mas é a Mounjaro, tá, gente? Porque a semaglutida, ela aí no Brasil muita gente conhece como Ozempic, né? Que muita gente tomava como Ozempic. Assim como o Wegovy, né? O medicamento é a semaglutida, né? O ativo dele é a semaglutida. O Zepbound, o medicamento é a tirzepatide, não sei como se fala, estou falando errado, me desculpe, meu inglês não é lá aquelas coisas, mas é o mesmo medicamento que o Mounjaro, tá certo? Com o Wegovy, eu emagreci, gente, vamos lá, eu cheguei a pesar 310 libras, tá? Que seria 140 quilos, ok? No dia 27 de março de 2023, eu tava pesando 306 libras. Quando eu comecei, então, o Wegovy, eu tava pesando 306 libras. E eu, atualmente mês retrasado, janeiro, eu estava pesando 272 libras. Gente, eu não baixava dessas 272 libras nem a paulada. Eu ficava sem comer, ficava jejum, assim, eu me segurava para não comer, né, com a ajuda da injeção. Tira muita fome. Eu tava na dose máxima, 2,4. Então, eu ficava sem comer nada e não baixava 1 grama. Aí eu falei com a minha médica e ela trocou, né, pra essa outra injeção. Então, gente, o total de peso, né, que eu eliminei, não vou falar perdi, né, porque fala que quem perde acha, que eu eliminei foi o total de 34 libras. 34 libras em quilo dá 15 quilos. Aline, mas 15 quilos é pouco, nossa, é muito pouco, né? Durante todo esse tempo, né? Eu comecei em 2023, passei 2024, a gente tá em 2025, só 15 quilos, sim. 15 quilos apenas foi o que eu emagreci. Mas, gente, 15 quilos faz uma puta diferença. Eu tinha roupa que eu não usava, já fazia mais de 5 anos. Blusa de frio, sabe, que eu não podia usar, uns casacos de neve que não fechavam em mim. E eu consigo usar calças que não entravam em mim há muitos anos, tá entrando. Então, assim, parece pouco, mas é muito, tá? E eu nunca consegui emagrecer e ficar tanto tempo com esse peso, né? Então, pra mim é um plus. Mas é isso, então o vídeo tá bem longo, eu vou terminar por aqui o vídeo e daí eu volto depois falando como está sendo o meu início com o Zepbound, tá bom? Que é a Mounjaro, tá? Beijo e obrigada por assistirem.